Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aqui, cara, vou convidar você humildemente a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, muito importante a sua inscrição também, acione a notificação no sininho, né, porque também você vai ser sempre informado dos nossos vídeos, então é muito importante que você ajude a gente a passar os canais de clubes de São Paulo, a gente tá nessa missão aí com vocês, então eu conto com a ajuda de vocês aqui agora. Bem, a gente vai estar falando aqui justamente sobre algumas notícias do Flamengo. A gente sabe que hoje, no treino do Flamengo, teve uma reunião no departamento médico, com todos os médicos novos que entraram, os que ficaram, né, os que permaneceram, para tentarem entender o que acontece, o que está ocasionando tanta lesão, né, no Flamengo. Muitas lesões musculares, óssea até tudo bem, mas o problema são as lesões musculares, né? Então os jogadores mal conseguem tratar uma lesão, já aparecem com outra. O caso do Rodrigo Caio agora com a lesão na panturrilha, né? O jogador sentiu dor na recuperação que fazia ontem no trabalho intensivo, né, integral, e acabou então sendo constatada a lesão. Então isso é uma preocupação muito grande no Flamengo, e, inclusive a gente trouxe mais cedo para vocês, né, logo cedo, que o Gustavo Henrique é quem deveria entrar no lugar do Rodrigo Caio, com o Natan na zaga. O restante do time é o mais óbvio possível, vocês sabem que não pode contar com uma série de jogadores, e aí ele deve ir, claro, com o João Gomes, que a gente já vinha falando com vocês, que seria utilizado no final de semana, junto com o Gerson, né? O restante do time é basicamente o que vem jogando, com o Vitinho, a gente tem também a possível entrada novamente do Bruno Henrique com o Pedro no ataque. Everton Ribeiro também atuando ao lado ali do Vitinho. Então o Flamengo vem desse jeito. É uma situação aí que a gente ainda não pode contar com todos os jogadores. Arrascaeta machucado. A gente tem aí esse problema do Rodrigo Caio, né? Agora, é muito provável que novamente ele venha com o Hugo Souza, mas ele também pode optar pelo Diego Alves jogando como titular. É tudo uma incógnita. O Hugo Souza muito bem, inclusive elogiado pelo Diego Alves, e a gente sabe que esse jogo é muito importante. Eu até colocaria o Diego Alves nesse jogo. Eu acho que seria uma situação boa para colocar o Diego Alves, um jogo importante, um jogo de 6 pontos, que inclusive o Flamengo pode garantir o título do turno, né? Depende aí de algumas situações, óbvio, mas o Flamengo pode ter a possibilidade de ser campeão do turno. E o PVC falou uma coisa interessante no Globo Esporte. Ele falou que a campanha de 13 dos 17 brasileiros por pontos corridos, o que ganhou o primeiro turno, em 13 vezes, quando foi ganho o primeiro turno, ele ganhou depois do campeonato. Tá? O título ao final da campanha, em 13 dos 17 brasileiros por pontos corridos, foi de quem ganhou o primeiro turno. Bem, vamos agora falar um pouco sobre o balancete que o Flamengo divulgou, né? A gente tem notícias boas, a gente estava preocupado que o Flamengo até junho estava com 26,1 milhões de prejuízo, isso, déficit de 26,1 milhões. Agora o déficit anual do Flamengo é de 19,8 milhões. A gente teve aí uma queda de 6,3 milhões no déficit, ou seja, se a gente antes ficaria negativo 26,1 no ano, milhões de reais, a gente agora fica 19,8. Ainda é um prejuízo causado pela falta do público, pandemia e uma série de outras situações. Em contrapartida, aqui só consta até o momento 4 milhões de euros recebidos pelo Pablo Mari, que são respectivos ao empréstimo, remunerado, mais a venda, o total da venda, né, que o Flamengo ainda teria a receber, completando aqueles 11 ou 13 milhões de euros. O Flamengo não informa ao certo o total do valor do Pablo Mari. Sabe-se que era entre 11 a 13 milhões o valor total da venda, e aí o Flamengo receberia uma parte como empréstimo e outra parte como a conclusão da venda, e um total da receita líquida acumulada para o ano de 495 milhões. Ou seja, o Flamengo ele recebe mais no ano do que ele deve. Então a situação do Flamengo ainda é tranquila, tá, gente? É normal um clube do tamanho do Flamengo ter dívida. Os ativos que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem hoje, são assim uma coisa incrível de você imaginar. A gente sabe que às vezes com 4 ou 5 jogadores vendidos você pagaria
toda essa dívida do Flamengo. Então é ficar tranquilo, os ativos estão cada vez mais valorizados, é ter paciência que as coisas estão caminhando e é óbvio, né, a importância que o público retornasse. Isso aí sim era muito necessário para o Flamengo, mas a gente tem que ter calma que na hora certa as coisas vão acontecer. A gente teve o ex-goleiro do Flamengo, né, o Roger, não sei se vocês se recordam, o Roger inclusive jogou no São Paulo também. Ele, em entrevista à ESPN, ele falou o seguinte: eu não tenho papas na língua e, sendo bem sincero, esse movimento de renovar com o Diego Alves é muito errado. Com certeza o Domenech, o técnico do Flamengo, deveria manter o Hugo como titular e não renovar com o Diego. O Roger ainda fala o seguinte: o Hugo não tem a experiência do Diego, mas tem a mesma qualidade e mesma competência. É um moleque novo que está começando agora e que todo jogo terá uma grande responsabilidade, mas ele dá conta. Não tem qualquer necessidade de mantê-lo no elenco. Essa situação, inclusive, aconteceu comigo quando eu jogava. E traz uma insegurança, muita insegurança a um garoto. O Hugo mostrou muita personalidade, mas querendo ou não, você tem no banco uma sombra como o Diego Alves, traz muita insegurança. Você entra em campo pensando que não pode errar, porque senão com certeza vai perder a posição. E é isso que faz cometer o erro. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu tinha sido campeão carioca invicto de 96, fui o goleiro menos vazado e joguei muito bem. Aí trouxeram o Zé Carlos, que era ídolo da torcida, experiente, campeão de tudo no Flamengo, e o treinador da época era o Júnior Capacete, que tinha sido campeão com ele como jogador. Imagina a insegurança que isso me trouxe. Então, o Roger falando que não é a favor da renovação do Diego Alves. Eu acho meio loucura do Roger, a respeito a história que ele teve como jogador do Flamengo e jogador de futebol no geral, mas, meu amigo, o Diego Alves é um excelente goleiro e eu acho importante o Flamengo ter dois bons goleiros. Discordo do Roger, tá? O Flamengo, segundo o Caê Mota, a gente tinha passado para vocês que o Flamengo iria estrear, inclusive, o patrocínio amanhã, estava tudo certo, o short pronto já da Union Life, o Flamengo iria estrear amanhã, mas o Caê Mota, do Globoesporte.com, trouxe que realmente fechou, mas o valor teria tido um ajuste, um reajuste, e que o valor teria sido fechado em 4,2 milhões de reais anuais, mais variáveis, e não os 3,5 que tinham passado para a gente, a própria empresa passou para a gente há 3 dias atrás. O valor que a empresa passou de 3,5 teria sido ajustado para 4,2 milhões de reais, isso segundo o Caê Mota. E o acordo até dezembro de 2021. Claro que tem ainda os valores variáveis, mas o que eles passaram para a gente é que basta o Conselho de Administração aprovar, sem a necessidade do Conselho Deliberativo, pela questão do valor. A gente já tinha passado isso para vocês, tá? A estreia estava prevista para esse domingo e agora a gente também fica na expectativa, parece que até os shorts já foram fabricados, produzidos, vamos ver se o Flamengo já joga nesse domingo, sabendo que o acordo já aconteceu, e aí com um contrato, às vezes temporário, não sei se isso é possível, mas o Flamengo, eu acredito até que o Flamengo possa entrar em campo já com o patrocínio da Union Life neste domingo. Union Life que representa várias empresas grandes, entre elas a Unimed, para vocês terem uma noção. Plano odontológico, que inclusive vai participar do sócio torcedor do Flamengo, os sócios vão ter desconto, vão poder fazer, vai ter um link que a gente vai colocar aqui no canal para você também assinar. Olha só, a gente tem aqui uma matéria que saiu hoje sobre o Daniel Cabral, falando da importância do que aconteceu na vida do garoto, que entrou em campo. O Globoesporte.com falou desse menino de 18 anos, né, que está tendo oportunidades aí no Flamengo, e que a decisão acabou funcionando, de levar para o jogo e tal, e com a entrada de Marcos Braz e Bruno Spina na negociação, as conversas destravaram e a renovação do contrato foi sacramentada no dia 20 de outubro com a multa rescisória de 100 milhões de euros, confirmando a nossa informação que a gente trouxe aqui, né, em todas as redes do Paparazzo Rubro-Negro, 100 milhões de euros, cerca de 669 milhões de reais, agora já até subiu mais o valor, duração até 2025. Tudo que a gente passou para vocês, confirmado hoje pelo Globoesporte.com. Né? Então foi uma grande novela, mas que acabou sendo fechada e a gente trouxe essa informação interessante para vocês. Eu vou passar aqui agora para vocês, tem uma outra situação que eu gostaria de falar com vocês, que é com relação ao Pedro Rocha. O Bola VIP, né, publicou uma notícia que a gente já tinha trazido para vocês, mas eu gosto de falar sobre isso porque isso confirma o que a gente vinha trazendo. O Bola VIP fala o seguinte, olha só,
Trata-se do atacante Pedro Rocha, que estaria nesse impasse para renovar ou não, no caso, para continuar no Flamengo ou não. O jogador pertence ao Spartak e tem vínculo com o mais querido do Brasil até 31 de dezembro. O clube russo já sinalizou recentemente que aceitaria negociá-lo de forma definitiva por cerca de 6 milhões de euros, 40 milhões na cotação atual. No entanto, o que a gente passou para vocês, o departamento de futebol do Flamengo, encabeçado pelo Marcos Braz, ainda não tem convicção se o investimento vale a pena e prefere esperar. A prioridade nesse momento é acertar a compra do atacante Pedro junto à Fiorentina, e as conversas para manter o centroavante estão em andamento e existe a expectativa de um acerto antes de dezembro. A gente passou para vocês que deve ser em novembro ainda esse acerto, no início de dezembro talvez, mas está perto de acontecer. O Pedro Rocha terá que mostrar serviço. Essa questão aí das contusões do Pedro Rocha também estão incomodando na questão do departamento médico aí que a gente falou mais cedo. É um desses jogadores que se machuca e não fica bom, né? João Lucas. O Flamengo tem uma série de jogadores que se machucam e não ficam bons. O Pedro Rocha é um desses. E o Flamengo negociou o Berrio justamente por isso. Era um jogador que estava sempre machucado. Então o Pedro Rocha é mais um que entra nessa lista. E o Flamengo, ele quer jogadores que ele possa contar. Então, para estar investindo uma grana pesada no Pedro Rocha, 40 milhões de reais, infelizmente, está fora de cogitação pela diretoria do Flamengo. Eles só podem avaliar isso se o jogador começar a pegar ritmo, entrar em vários jogos seguidos e for muito bem, porque senão é um investimento no escuro. Você não sabe se esse jogador vai ter outras temporadas passando uma contusão depois da outra, tá? Então, apesar do desconto, da promoção que o pessoal do Spartak está fazendo, a diretoria do Spartak está fazendo com o Flamengo, muito provavelmente, se não tiver uma reviravolta, o Flamengo não fica com o Pedro Rocha em definitivo, tá? Muito bom jogador, eu gostei muito das participações dele, mas infelizmente, gente, é uma situação que tem que pensar no bolso nessa hora, tempo de pandemia, e fica difícil a gente não pensar um pouquinho nisso. Passar para vocês aqui agora que a loja do Flamengo, né, as lojas do Flamengo físicas, eu fiquei sabendo por causa da loja do segundo piso do Barra Shopping, né, a nação rubro-negra do segundo piso do Barra Shopping, ela recebeu, além da taça da Libertadores que está lá para você fazer uma foto, né, a taça do bicampeonato está lá, ela recebeu uma nova remessa de manto feminino, tá? O manto rosa feminino chegou, 100 unidades chegaram lá na loja do Barra Shopping, no segundo piso, então corre, tá? Acredito também que na loja do primeiro também tenha. Em outras lojas físicas eles distribuíram uma nova leva de camisas feminina do manto rosa. E aí você pode aproveitar. Muita gente estava atrás desse manto rosa feminino, tinha esgotado. Mas você pode encontrar. Se você quiser procurar online, fica ligado aí, vai dando refresh, vai atualizando toda hora. A hora que aparecer você utiliza o cupom PAPA aí e ganha 5% de desconto nas lojas online. loja.flamengo.com.br e espaço rubronegro.com.br. Galera, é isso, quero agradecer mais uma vez aí a sua atenção, você que fica com a gente aqui até o final, agradecer essa audiência maravilhosa, lembrar você que ainda não é inscrito, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve aí, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu galera, tamo junto!